Ele voltou do exército com o mesmo uniforme que havia deixado, mas com algo diferente nos olhos. A urgência de quem traz saudade acumulada e um desejo simples e visceral de reencontrar quem o havia criado. Ele imaginou a mãe na varanda, segurando o medalhão que ele sempre usava, ou o pingente que fora presente antes da partida, com uma foto pequena e uma carta escondida dentro. Imaginou o abraço, a surpresa, as risadas de antes, os olhos marejados dele e dela, e o mundo, por um segundo, inteiro de novo. Rafael entrou na cidade com o coração apertado. A cada quarteirão que passava, sua expectativa batia contra imagens distintas. Casas que lembravam a infância, lojas de esquina, o bar do seu Benedito onde aprendeu a pedir a primeira cerveja depois dos 18. Mas havia sinais de mudança, fachadas pichadas, vitrines vazias e mais almofadas de lixo acumuladas nas esquinas do que brincadeiras de criança. O bairro que ele deixou parecia menor, mais cansado, como se o tempo tivesse descido um degrau no dia em que ele partiu. Sua rua parecia ter encolhido. A casa da mãe, que antes estava sempre com o portão aberto e cheiro de café, agora tinha uma placa parda: vende-se. O portão metálico, que um dia rangera para receber visitas, estava trancado. Rafael chamou o nome dela até sentir a garganta seca. Ligou para o celular dela. Chama, cai na caixa postal. Nada. Era como se o ar do lugar tivesse fechado junto com o portão. Ele bateu na porta dos vizinhos com a pressa contida de quem não quer acreditar no pior. Dona Marta abriu com o avental amarrotado, os olhos que sempre o conheciam desde menino. Era ela quem cuidava do quintal quando a mãe trabalhava. O rosto dela, já vincado, se abriu em surpresa quando reconheceu o uniforme, e por um segundo o bairro voltou ao que era: gente conhecida, memórias compartilhadas. Pois então, você voltou, disse ela, como quem confirma um fato que já sentia no peito. Mas a casa da sua mãe, a gente tem notícia, menino. Não sei de tudo. Rafael apertou a mão de Dona Marta, sentindo as veias dela, a história. Ela falou devagar, com a voz curta de quem conta segredos difíceis de engolir. Tinham umas pessoas vindo aqui. Disseram que ela saiu, sumiu. Teve muita confusão. Eu não sei, ouvi falar de um homem, um tal de Brandão. O nome soou como um golpe. Brandão. Para Rafael ficou claro no segundo em que saiu da boca da vizinha que não era apenas um homem. Era o símbolo do que tomou algo que não era seu. Onde é que ela foi? Perguntou Rafael, buscando cada sílaba de esperança. Dizem que andou pela região do lixão. Vi uma mulher, parecia ela, mas não tenho certeza. Tem um lugar, menino, atrás do antigo depósito da prefeitura, uns contêineres. O pessoal do bairro viu alguém dormindo ali, às vezes uma mulher feita de um colchonete. É perigoso, mas... Dona Marta deixou a recomendação no ar. Se você quer ir, pega o Lucas. Ele anda com a ONG, ajuda esse pessoal. Ele deve saber mais. Enquanto falava, a memória de Rafael foi correndo. Lembranças de infância no quintal, a mãe costurando, o jantar apertado, mas cheio de risos, e o dia que ele deixou a casa, sentindo o peso do mundo nos ombros e o apoio da mãe no abraço. Lembrou do pequeno medalhão que lhe dera antes de ele embarcar. Disse a si mesmo que aquilo era um laço físico, uma promessa de retorno. Agora, a imagem do medalhão foi o que o fez acreditar que a mãe, ainda, de alguma forma, poderia estar viva e esperando. Ele encontrou Lucas no caminho, um rapaz de 30 e poucos anos que andava com uma mochila de material e um olhar paciente. Lucas era voluntário numa ONG local, habituado a lidar com rostos marcados pela rua e histórias que ninguém queria ouvir. Depois de ouvir Rafael com atenção, fez uma pausa e tocou no ombro dele. Vou com você, disse Lucas. Não sozinho, não com raiva. Vamos com cuidado. A comunidade tem ouvido o nome dela. Alguns até disseram que a viram com um medalhão. Pode ser. A gente tem que confirmar antes de mais nada. Rafael sentiu um alívio que logo virou nervosismo. Eles seguiram por ruas que Rafael reconhecia e outras que pareciam novas, ladeando muros grafitados, passando por terrenos baldios onde crianças tinham construído bicicletinhas com pedaços de madeira. A cidade, naquela parte, cheirava a ferro e gasolina, a residências vazias e a esperança remendada. Lucas conversou com ele sobre o que esperar. As pessoas na rua não eram só imagens de dor, eram pessoas com histórias, e muitas delas tinham guardas e rotinas. Havia regras não escritas para se aproximar para não assustar. No meio do caminho, Rafael teve um flash, a última carta que escrevera antes de embarcar. Pôs no papel palavras que não conseguira dizer em voz alta. Promessa de voltar,
confissão de medo, pedido de perdão por todas as vezes que não tivera tempo. Ele havia escondido essa carta dentro do medalhão e dado o pingente à mãe como um segredo entre os dois. A visão da carta agora o enchia de ansiedade e de esperança. Se o medalhão estivesse com ela, talvez a carta estivesse salva. Se o medalhão estivesse ausente, havia algo mais profundo para descobrir. Quando se aproximaram da área do lixão, o ar mudou. Havia silêncio pesado, pontuado por ruídos mecânicos distantes e pelo vento que brincava com plásticos. Não era um lugar onde alguém buscasse poesia, era território de sobrevivência. Contêineres alinhavam-se como caixas trancadas, alguns com portas entornadas, outros transformados em abrigos improvisados. Pilhas de entulho formavam pequenas colinas, e o cheiro era complexo, mistura de umidade, metal velho e restolhos. Rafael caminhou com passos cuidadosos, o peito apertado como se fosse possível sufocar diante da visão daquele mundo. E então, entre dois contêineres, ele a viu. Dona Elsa estava deitada num colchão fino, enrolada numa manta já gasta. O rosto dela parecia mais magro, o cabelo mais raro nas têmporas. Havia sujeira nas mãos, mas o conjunto não era de degradação, era de resistência. Mesmo ali, mesmo deitada no chão que o resto da cidade evitava, havia algo dela que continuava intacto, um gesto velho, a inclinação de cabeça quando sorria. Parecia uma mulher que guardava o próprio pudor como se fosse um último tesouro. E preso ao pescoço, num fio quase partido, havia um medalhão, o pingente que Rafael conhecia como a pequena cápsula de suas palavras antes da partida. O tempo naquele instante se partiu. Rafael correu, como quem deixa a formação, e se ajoelhou ao lado dela, sentindo o som do próprio coração martelar nos ouvidos. Dona Elsa abriu os olhos vagarosamente, e quando reconheceu o filho, algo que era como choque e alegria atravessou o rosto. A palavra "meu filho" saiu como um sopro, e os braços dela tentaram, na fragilidade dos músculos presentes, envolvê-lo. Eles se abraçaram com uma pressa de quem não quer perder nada daquele contato. "Mãe", disse Rafael, engolindo o choro que não queria soltar. "Mãe, sou eu. Eu voltei." Ela apertou o medalhão como quem protege a última prova de uma história que quase se desfez. Rafael percebeu que o pingente estava com a frente arranhada, a corrente quase rompida. O fecho parecia ter sido forçado, talvez pela pressa de retirar ou pela intenção de alguém. Ele tocou o objeto com delicadeza, como se o medalhão fosse alguém que precisava de cuidado. "Eles me tiraram a casa, filho", disse Dona Elsa com voz seca. "Fizeram um contrato, prometeram solução e me afundaram. Era um empréstimo, eu achava que ia resolver que... Mas o homem, esse tal de Brandão, não poupou nada. Me humilhou. Eu tenho vergonha." A vergonha ficou suspensa entre os dois. Rafael sentiu claramente que não era apenas a perda material que doía. Era a exposição, o medo de que o mundo olhasse para ela como se fosse culpada por tudo. Ele teve então a primeira prova concreta de que a história era mais pesada do que imaginava. O medalhão estava lá, mas a pequena carta que ele guardara dentro dele, sua última declaração antes de partir, não estava. O pingente parecia ter sido aberto e reaberto, e o tecido interno, o papel que guardava suas palavras, ausente. "O que aconteceu com a carta?" perguntou Rafael, a voz baixa para não ferir ainda mais. Dona Elsa buscou as palavras, como quem procura uma chave no escuro. "Ele pegou", disse ela, a voz falhando. "Brandão, ele dizia que tinha o meu documento, que ia devolver só se eu fizesse o que mandava. Eu achei que ia conseguir pagar, e depois, quando não consegui, ele começou a ameaçar. Tomou a casa. Ele dizia que ia expor as coisas, que tornaria tudo público. Eu não sabia o que fazer. De vergonha, fugi. Vim pra cá. Dormi aqui porque achei que assim ninguém iria mais procurar a minha vergonha." As lágrimas vieram, mas foram contidas. Rafael sentiu uma mistura intensa: raiva, impotência, vontade de consertar com as próprias mãos. Mas havia também algo mais profundo, uma compreensão de que a mãe não era culpada. Ela havia sofrido um ataque calculado pela ganância de outro. Ele percebeu que por trás do simples objeto havia uma trama, contratos mal explicados, promessas vazias, uma violação de confiança que havia empurrado sua mãe para fora de casa. No calor do reencontro, lembranças vinham e iam. A última vez que saíram juntos para ver o pôr do sol no campo, a promessa de que cuidaria dela, a carta guardada no peito.
Rafael se ajoelhou, apoiou a cabeça nas mãos e deixou o choro vir. A proximidade com a mãe doía e sarava ao mesmo tempo. Ele acariciou o medalhão, sentiu a fenda no metal, notou que havia marcas, letras quase apagadas, um nome rabiscado numa folha que alguém deixara ali. Era um indicativo de que algo havia sido arrancado de dentro. Lucas, que observava com um misto de profissionalismo e humanidade, aproximou-se com cuidado, respeitando o espaço do filho e da mãe. Ele sabia que, naquele momento, o maior serviço não era perguntar demais, mas recolher o que podiam: nomes, rostos, pistas. Pegou um caderno e anotou o que Dona Elsa dizia sem pressioná-la. "O senhor é o Brandão?" perguntou Rafael, a pergunta atravessando o ar como uma lança. Ele queria nomear a dor. "Sim, Brandão. Ele..." Dona Elsa fechou os olhos por um instante, como quem revive uma cena que prefere esquecer. "O homem que me ofereceu um empréstimo quando eu precisei pagar o conserto do telhado. Me empurrou numa armadilha. Prometeu devolver documento e contrato, e no final não tinha nada. Ele começou a aparecer aqui perto, fazia perguntas. Eu fiquei com medo." Rafael sentiu a raiva crescer, quente e crua, mas lembrou-se das palavras que ouvira antes de ir: não agir por impulso. Aqui havia gente que vivia na linha tênue entre o medo e a sobrevivência. Ele olhou para a mãe, para a manta que a cobria, para a feição de alguém que sabia o preço da vergonha, e tomou uma decisão silenciosa. Primeiro, ouvir. Segundo, proteger. Terceiro, buscar justiça, mas de modo civilizado, passo a passo, com testemunhas e documentação. Não seria ele, sozinho, a resolver com violência. A cena do container ficou gravada com detalhes. O som de metal ao longe, os papéis amassados no chão, uma caixa de sapato que servia de mesinha, o medalhão como um pequeno sol numa nuvem de pó. Rafael prometeu a si mesmo que iria trazer a mãe de volta para um lugar seguro. Prometeu que recuperaria a carta, ainda que isso significasse enfrentar portas fechadas. E prometeu que não deixaria que a história dela fosse reduzida a uma intimidação qualquer. Dona Elsa contou o que conseguia recordar: as primeiras parcelas, o homem que sorriu como se fosse ajuda, depois as exigências que mudavam, sempre ao sabor da pressão. Em sua voz havia um misto de realismo e confusão, como quem tenta compor um quebra-cabeça com peças que já não lhe pertencem. Havia também, na sua maneira de falar, pequenas faíscas de orgulho ferido. Ela se desculpava por ser enganada, quase como se pedisse desculpas pelo ato de ser vulnerável. Rafael a ouviu e, quando ela terminou, ele olhou para Lucas. "O que a gente pode fazer agora?" perguntou, com a decisão impregnada na pergunta. Lucas respirou. Sabia dos passos básicos: acolhimento imediato, patenteando a vulnerabilidade dela, registrar o que pudessem para que não se perdesse memória e então procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Informou Rafael sobre o que isso envolveria: declarar os fatos, reunir testemunhas e pedir que a polícia abra a investigação. Não era promessa de resultado rápido, explicou Lucas. Havia procedimentos, tempo e muitas vezes as coisas andavam a passos lentos, mas era um caminho formal, que, se bem estruturado, podia trazer provas ao processo. "Primeiro vamos tirar ela daqui", disse Lucas. "Levar para um abrigo, garantir que haja atendimento médico e psicológico. Depois, coletar o máximo de informação possível. Quem viu o contrato? Quem ouviu as ameaças? Quais foram as datas? Tem telefone, nome, endereço? Pequenos detalhes fazem diferença." Rafael assentiu. Ele sabia que precisava segurar a mãe, mas também precisava agir com cabeça. O ideal não era apenas encontrar o culpado, era reconstruir a vida dela. E ali, naquele container, a primeira peça do quebra-cabeça se movia. O medalhão intacto, o fecho forçado, a ausência da carta. Antes de deixarem o local, Dona Elsa passou as mãos no medalhão mais uma vez. Murmurou algo que Rafael não esperava. Uma frase antiga, dita como quem compartilha uma herança. "Eu sempre soube que você ia voltar", disse ela. "Não pensei que seria assim." A frase ficou entre os dois como promessa e acusação ao mesmo tempo.
Rafael colocou o corpo entre a mãe e aquele mundo por alguns segundos, como se pudesse erguer com a própria presença uma barreira que dissuadisse as sombras. Depois, com o olhar firme, perguntou: Mãe, tem alguém que possa confirmar isso? Alguma testemunha que viu esse Brandão? Alguém que tenha assinado? Dona Elsa buscou no passado e citou nomes vagos, vizinhos que atendiam às necessidades do bairro. Seu Agenor, que costumava ir ao bar, Dona Lourdes, que recolhia doações, até uma moça chamada Carla, que, dizia ela, via o homem na praça. As pistas eram tênues, mas eram algo. Para Rafael, cada nome era um fio que poderia ser puxado até atingir o novelo. Eles saíram do lixão com a mãe enrolada no sobretudo que Rafael trouxera, um pouco de dignidade reconquistada no movimento de mãos. No caminho de volta, Rafael pensou na carta que estivera dentro do medalhão, as palavras dele escritas com coragem antes de se tornar soldado. A ausência das páginas do papel doía mais do que qualquer coisa. Era como se alguém tivesse roubado não apenas um objeto, mas também a voz dele. Ao deixar a mãe em um abrigo temporário indicado pela ONG, onde ela foi recebida com um cuidado compassivo por uma assistente social chamada Doutora Helena, Rafael sentiu que aquela era a melhor decisão naquele momento. Alguém para lavar as mãos, oferecer comida quente, um cobertor decente e, sobretudo, a segurança de que por aquela noite ela não dormiria embaixo de uma lona. Doutora Helena viu a situação de forma profissional e humana. Fez as perguntas que precisavam ser feitas com gentileza. Sugeriu encaminhamento para atendimento psicológico, para que Dona Elsa pudesse falar com alguém sem o peso da pressa. Também aconselhou Rafael a registrar formalmente o que acontecera, explicando brevemente os passos: boletim de ocorrência, coleta de testemunhas, buscar documentos que comprovassem a propriedade da casa e, se possível, fotos ou qualquer evidência do contrato ou do homem. Ela falou com clareza sobre os limites do processo, sem prometer vitórias fáceis. Rafael ouviu cada palavra, absorvendo a dimensão do problema. Havia indignação, sim, mas também compreensão de que justiça era um caminho longo. Sabia que o primeiro movimento, aquele que poderia começar a alterar a história, era documentar. A partir de ali, cada ação teria que ser feita com cuidado, com testemunhas, com provas. Quando deixou o abrigo naquela noite, já tarde, Rafael caminhou pelas ruas sentindo o peso da cidade como se fosse responsabilidade dele. Ele voltou àquela placa "Vende-se", como se o sinal tivesse uma relação direta com a perda de sua família. No bolso, o medalhão pesava como um lembrete vívido do que precisava ser recuperado. Ele não tinha a carta, não tinha ainda o contrato, mas tinha uma direção e pessoas dispostas a ajudar. Dona Marta, Lucas, Doutora Helena e, principalmente, a mãe que agora estava a salvo. Antes de se despedir daquele primeiro dia que revirara tudo, Rafael fez uma promessa a si mesmo e a ela. Iria buscar cada fio desta história, não com fúria desmedida, mas com determinação. Recolheria testemunhas, registraria o que fosse preciso e faria com que o nome do homem que tinha empurrado a mãe para a rua fosse conhecido pelas autoridades competentes. Ao fechar os olhos naquela noite, no pequeno quarto emprestado por um amigo do quartel, Rafael voltou a ler as poucas memórias que guardava do tempo em que a carta estava consigo. Tentou reconstituir as palavras que escrevera. Mãe, cuida de você, volto em breve, perdoa minhas faltas. A memória do papel o fazia mais humano e mais urgente. O silêncio antes do sono trouxe a imagem da mãe segurando o medalhão e a frase que ela dissera: "Eu sempre soube que você ia voltar." Ele entendeu que, para além de providências práticas, havia ali uma tarefa delicada: devolver à mãe a dignidade de que fora privada. Se inscreva-se se essa história tocar seu coração. E fique comigo para acompanhar como Rafael vai montar os passos para buscar justiça e, quem sabe, recuperar não só a carta, mas a casa e a paz de sua mãe. A manhã seguinte trouxe a sensação de que o trabalho começava de verdade. Rafael marcou um encontro com o sargento Almeida, amigo do tempo de serviço que sempre falara com franqueza. O sargento os recebeu num balcão sem cerimônia, mas com o profissionalismo que Rafael precisava. Ouviu o relato inicial, tomou notas e explicou com clareza que o primeiro ato oficial é registrar o boletim de ocorrência. Isso daria um início formal à investigação. Nada prometeria resultados imediatos, disse o sargento, mas era um documento essencial para que passos seguintes pudessem ser dados.
Tem que ter testemunha, explicou ele. Não é só falar que fulano fez isso. Precisamos de nomes, endereços, se possível documentos. Mas vamos começar. O delegado Nogueira já tem lidado com casos similares. Se a senhora quiser, eu posso fazer o contato inicial com ele. Rafael respirou. A voz do sargento foi uma âncora. Dava um método ao que parecia até então uma imensa perda pessoal. Era um mapa. E mapas, por mais dolorosos que revelem, permitem trajetos possíveis. Nas horas que se seguiram, Rafael e Lucas foram de porta em porta, recolhendo depoimentos. Seu Agenor lembrava de ter ouvido discussões na rua ao lado. Dona Lourdes mencionou que uma carta chegara e desaparecera dias depois. E Carla, uma jovem que trançava cabelo para ganhar um trocado, descreveu ter visto um homem que poderia ser Brandão num bar próximo ao centro. Pequenos fragmentos, que por si só pareciam cascas de informação, juntos começaram a formar contornos. Cada testemunho foi anotado, gravado na memória e guardado como evidência potencial. Algumas testemunhas falaram em sussurros, com medo de se envolver. Outras falaram com raiva contida. Em nenhuma delas havia julgamento a Dona Elsa. Havia sim empatia, e em certas vozes a prontidão de ajudar. A comunidade, aos poucos, mostrava-se como uma rede possível de reconstrução. Naquelas conversas, surgiu também outro fio que disparou a atenção de Rafael. Alguém mencionou que Brandão tinha um escritório num bairro próximo, um lugar que, à primeira vista, parecia formal demais para alguém que operava com tanta impunidade. O escritório, disseram, tinha janelas grandes e um letreiro discreto com números e siglas. Era um detalhe que poderia servir de pista. Não era muito, mas dava direção. Enquanto anotavam, Rafael sentiu que a história ganhava corpo. Do container ao abrigo, do medalhão à carta ausente e do nome Brandão ao suposto escritório. Era um mapa tortuoso, mas era um mapa. E mapas permitem caminhadas. A tarde caiu, e com ela um cansaço novo, porém diferente do cansaço que tinha quando chegou. Era cansaço de quem começava a transformar o desespero em ação. Ele telefonou para o quartel para explicar seu atraso e disse a si mesmo que, a partir dali, não recuaria. A carta, o medalhão, a honra da mãe, tudo isso precisava ser cuidado com tato e com firmeza. Ainda havia muitas perguntas sem resposta. Como Brandão havia conseguido tomar a casa? Que documentação ele apresentara? Quem assinara? Haveria testemunhas que se dissessem dispostas a depor formalmente? A carta, onde estaria ela? Em meio àquelas interrogações, latia uma certeza. Não se tratava apenas de recuperar um objeto, mas de restaurar um fio de memória e dignidade arrancado de uma mulher que, como tantas outras, fora enganada por promessas que tinham cheiro de mentira. Rafael olhou para o medalhão mais uma vez, guardou-o no bolso e jurou que, se fosse preciso, passaria noites buscando as respostas. Ele não queria revanche, queria justiça e o retorno do que pertencia à sua mãe. A casa, a história e, de certo modo, a capacidade de dormir sem humilhação. A cidade seguiu sua rotina indiferente, mas para Rafael algo havia mudado. O retorno do soldado não seria apenas uma chegada, seria o começo de um combate diferente. Um combate por palavra, por prova, por paciência, por dignidade. Ele sabia que o caminho seria longo, sabia também que não poderia caminhar sozinho. O sol despontava no horizonte quando ele finalmente se permitiu deitar, com a imagem da mãe segurando o medalhão na cabeça. A promessa que fizera naquela noite ecoaria pelos dias seguintes: reunir testemunhas, registrar, buscar a carta, enfrentar as portas, mas sempre com justiça, sem sangue, sem resposta violenta, porque a vitória para ele não seria a ruína de alguém, mas a restituição do que fora tirado. E assim, com o coração pesado, porém resoluto, Rafael começou a preparar os próximos passos. Ainda havia muito por fazer, e a verdadeira prova daquele retorno ainda não havia acontecido. Mas uma coisa estava clara: ele não deixaria a mãe sozinha novamente. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenas batalhas. Rafael aprendeu que justiça não é somente a voz mais alta nem a ação mais rápida, é a soma de detalhes bem colocados, de nomes anotados, de testemunhas que corroboram uma história. Ele passou a manhã na delegacia com o sargento Almeida, entregando as anotações que recolhera, indicando quem poderia depor, descrevendo o escritório que lhe tinham dito pertencer a Brandão. A sala cheirava a café frio e papel.
O relógio parecia medir uma espera que, para Rafael, era uma contagem inversa de possibilidades. O delegado Nogueira recebeu o caso com a seriedade de quem já vira muitas vidas postas em pedaços por esquemas assim. Ouviu as primeiras declarações, fez perguntas simples e diretas e pediu calma. Explicou, numa frase que queria âncora para o filho, que havia um caminho técnico a ser seguido. Abertura de inquérito, requisição de documentos, colheita de provas e, se necessário, requerimento de medidas judiciais como mandado de busca. Não prometeu prisões, nem restituições milagrosas. Disse que o Estado poderia agir desde que as peças do processo cooperassem. A gente precisa de tudo quanto for documental, afirmou o delegado. Contratos, recibos, mensagens, testemunhas que confirmem as ameaças. É com isso que se constrói um caso sólido. Há ritmo, e o ritmo leva tempo, mas leva a algo concreto quando bem conduzido. Rafael saiu da delegacia com um misto de alívio e frustração. Tinha feito o primeiro movimento oficial, mas sabia que passos práticos viriam depois. Lucas foi incansável. Passou a vasculhar redes de solidariedade, procurando por antigos contratos ou anotações que pessoas mais velhas guardavam, quando a burocracia ainda não fora instrumento de exclusão. Dona Marta, com sua memória firme, lembrou de um velho recibo do conserto do telhado, datado de alguns meses antes da perda da casa. Seu Agenor trouxe o relato de uma discussão acalorada que ouvira na esquina, onde um homem ameaçava com palavras grossas. Carla confessou que, por medo, hesitara em ajudar quando ouvira que o sujeito dizia que resolveria tudo mediante pagamento. Pequenas coisas, somadas, formavam um mosaico, e mosaicos podem abrir portas. Com as primeiras declarações consolidadas, o delegado pediu apoio para uma diligência no tal escritório. Era preciso verificar documentos, recuperar arquivos que pudessem confirmar operações, e, se possível, obter qualquer coisa que ligasse Brandão à apropriação da casa, desde contratos até anotações internas. Um mandado de busca foi solicitado e, após avaliação judicial, expedido. A notícia circulou naquela tarde entre o grupo que apoiava a família. Haveria, enfim, uma oportunidade concreta de colher provas. Na manhã marcada, Rafael seguiu com o sargento Almeida e com 2 agentes. Lucas ficou do lado de fora, coordenando redes de testemunhas e garantindo que ninguém entrasse em conflito. Era importante que tudo se desenrolasse dentro da lei. Por um lado, porque assim seria mais difícil ao suspeito manipular a narrativa. Por outro, porque Rafael sabia que qualquer passo fora da legalidade poderia prejudicar o que buscavam, a restituição e a responsabilização do que fora feito. O escritório de Brandão ficava num prédio simples, com fachada alinhada em vidro e porta discreta. A recepção não tinha ostentação, mas havia um ar de quem tentava parecer formal. O nome no letreiro não dizia muito, mas o fato de haver pasta organizada e um computador em estado razoável dava ao local cara de algo que existia oficialmente, e foi justamente isso que a polícia precisava examinar. Ao chegar, os agentes apresentaram o mandado e explicaram o propósito da diligência. Rafael esperou do lado de fora, o coração batendo uma batida parecida com a dos dias no quartel, concentração e um ruído de expectativa. Os minutos foram longos. Quando um dos agentes saiu com uma pasta selada em mãos, Rafael sentiu as pernas bambas. Dentro daquela pasta, poderia estar a prova que tirasse a mãe dele da sombra de desconfiança que a havia tomado. Ainda assim, havia o risco de o que encontrassem ser insuficiente. Ele se segurou num poste e respirou fundo, lembrando-se das palavras do sargento: paciência e método. Depois de algum tempo, surgiu o nome de Brandão. Não havia gritos, não houve cena de filme. O homem apareceu na porta como alguém que foi chamado para responder. Ceroulas limpas, camisa bem passada, olhar que tentava ser mais frio do que realmente era. Havia um porte físico que tentava intimidar, uma voz que procurava demonstrar controle. O delegado conversou com ele com voz formal, anunciou que algumas coisas precisavam ser esclarecidas e que uma cópia das coisas encontradas iria para a investigação. Eu quero tudo civilizado, disse Rafael, tentando manter a calma. Aquelas eram palavras dirigidas não só ao homem à sua frente, mas para si mesmo. Quero a verdade na mesa. Quero a carta da minha mãe. Quero os documentos da casa. Brandão negou qualquer intenção de ocultar. Afirmou que tudo ali era administrativo. Havia, no entanto, um envelope que os agentes localizaram num armário trancado. Um maço de papéis meio amassados, alguns contratos com assinaturas, e entre eles um pequeno papel dobrado dentro de um sachê de metal. Quando o agente abriu e mostrou, Rafael reconheceu a caligrafia antes mesmo de ver a palavra.
Era o papel do tamanho de um bilhete, que naquele instante ia além de documento. Era parte da história que alguém ousara apropriar. A carta reapareceu. Não foi uma cena triunfal, foi um momento contido, de ar comprimido que se solta. O envelope estava amarelado, com manchas que sugeriam manipulação repetida. A caligrafia era de Rafael. A carta que ele lembrara com ternura e dor estava ali, dobrada. Brandão tentou explicar que a encontrara num contrato e que guardara por segurança. O delegado anotou, a polícia catalogou e o envelope foi lacrado como prova. Em paralelo, alguns recibos mostravam pagamentos e outros documentos sugeriam que a mulher havia, de fato, sido submetida a cláusulas que lhe retiraram a posse da casa. Havia trabalho pela frente para ligar cada ponto, mas havia indícios. Na saída, Brandão teve um gesto de contrição ambíguo. Disse que havia falhas no trato, que talvez tivesse havido excesso e que colaboraria com o que fosse preciso. Não era uma confissão clara, nem uma absolvição. Era um tom cauteloso, que pode significar muitas coisas. O delegado deixou tudo registrado. A investigação caminharia agora com a banca de documentos, declarações e depoimentos. O que veio depois foi um emaranhado de trâmites. Havia perícias a marcar, certidões a serem solicitadas e, sobretudo, muito tempo de paciência. Mas a carta já estava lá, e isso mudava o campo emocional. Não era mais apenas memória perdida, era a prova física de um vínculo que alguém tentou usar como moeda. Para Rafael, a sensação era de que uma parte do que fora roubado, quase que simbólica, a voz que ele havia deixado, estava voltando. Nos dias seguintes, a comunidade se movimentou. A igreja local, que sempre tivera portas abertas para pequenas providências, ofereceu espaço para uma campanha de arrecadação que ajudasse nos custos do abrigo e em itens básicos para a Dona Elza. O bar do seu Benedito forneceu refeições, Dona Lourdes levou roupas lavadas, seu Agenor colocou à disposição fotos antigas que mostravam plantas e recibos da época em que a casa ainda lhes pertencia. Pequenas coisas que, reunidas, criavam uma rede segura. A doutora Helena foi peça fundamental no que se seguiu. Começou um acompanhamento psicológico, não com pressa, mas com constância. As primeiras sessões de Elza foram marcadas por silêncio, quedas de voz, pausas, memórias que chegavam em imagens curtas. Aos poucos, com cuidado e sem forçar nada, ela começou a falar sobre o que sentira antes de ir para a rua, sobre o medo e a vergonha que para ela haviam sido maiores do que a própria perda. A vergonha era um peso que condicionava escolhas. Helena ajudou a desconstruir essa ideia, mostrar que a vergonha não era culpa, era consequência de um crime cometido por outro. Rafael estava presente em quase todas as consultas, não para vigiar, mas para reconstruir a confiança com gestos práticos, acompanhando a mãe, estando ao lado dela nas chamadas com assistentes sociais, participando das reuniões com advogados voluntários que a ONG havia conseguido. Ele sentia que a verdadeira reparação passava por trazer de volta não apenas bens, mas dignidade. Cada vez que Dona Elza dava um passo, por menor que fosse, ele enxugava as mãos molhadas e sentia algo se recompor. A carta, por sua vez, aguardava como prova na delegacia, mas Rafael guardava em si a certeza de que quando chegasse o momento de entregá-la à mãe para ler, valeria cada esforço. Enquanto isso, a comunidade se organizava para que ela tivesse, no mínimo, o básico para recomeçar: roupas, atendimento de saúde, um lugar digno para dormir e um olhar que dissesse: "Você não está sozinha". Meses correram com a cadência da investigação. Houveram depoimentos, laudos e um inquérito que começava a se formar. O trabalho do delegado e do sargento fez com que surgissem mais elementos e a promotoria passou a acompanhar o caso. Em paralelo, a pressão social aumentou. Vizinhos que antes hesitaram começaram a falar e a relatar comportamentos de intimidação por parte do agiota. Aos poucos, a história que parecia escondida ganhou fôlego. Numa tarde discreta, o advogado do grupo de apoio, um profissional local que muitas vezes atendia gratuitamente casos de vulnerabilidade, apresentou sugestões de compensação civil. Não eram promessas de riqueza nem reparações plenas de imediato, mas um caminho de responsabilização, pedido de restituição dos bens quando possível, indenização pelos danos morais e acompanhamento para reaver a propriedade se as provas sustentassem tal pedido. O advogado foi claro, seriam processos demorados, com audiências, perícias e recursos, mas era um caminho. O que valia naquele momento era que havia pessoas dispostas a levar o caso adiante na via judicial. Brandão, por sua vez, passou a ser figura presente nas páginas do inquérito, mas não endeusado nem execrado.
Havia testemunhos que o envolviam, contratos que pareciam ter sido assinados em condições dúbias e, sobretudo, a carta de Rafael, que demonstrava a forma como o homem usara instrumentos íntimos para intimidar. Em depoimento, Brandão alternou-se entre dizer que ajudava as pessoas a resolver problemas e admitir que, por vezes, houve modo errado de agir. A ambiguidade permaneceu. A justiça, lenta e complexa, precisaria seguir seu curso. Enquanto as engrenagens burocráticas giravam, a vida real acontecia. A rotina de Elsa começou a incluir passos simples que, para quem a acompanhava, significavam avanços: consultas regulares, retorno à alimentação adequada, pequenos passeios acompanhados pela praça do bairro. A presença de pessoas da comunidade ao redor era um fortalecimento. Eles trouxeram pequenas coisas, mas o mais importante foram as conversas, as visitas que diziam: "Eu acredito em você." Uma das primeiras devoluções emocionais aconteceu numa tarde em que Dona Marta trouxe um vaso de planta. Elsa cuidou das folhas como se cultivasse também a própria autoestima. Rafael, por sua parte, encontrou no trabalho com a ONG e com o apoio do sargento uma ocupação que dava sentido ao retorno. Não voltou apenas para buscar a casa, permaneceu trabalhando para que outras histórias não se repetissem. Fez parte de mutirões de orientação, ensinava, com a ajuda de Lucas, hábitos burocráticos que muitas pessoas não dominavam e por isso se tornavam vulneráveis. A ideia era preventiva, informação era proteção. O momento de maior tensão voltou a acontecer quando, meses depois, a defesa pediu audiência para tratar de alguns pontos. Houve uma reunião institucional onde o delegado apresentou o material recolhido e as testemunhas chamaram seu espaço. A audiência foi conduzida com a formalidade de quem precisa equilibrar emoção e técnica. Ali, Bruno, um vizinho que por medo antes falou em sussurros, deu depoimento sob juramento. Ele descreveu ter visto movimentações estranhas, pessoas chegando à casa nos dias em que os contratos foram assinados. Outro, um antigo funcionário de escritório que trabalhara para Brandão, falou sobre práticas internas, agendamento de pagamentos e pressões para que clientes assinassem papéis sem ler. Cada voz era uma peça que, reunida, desenhava o que parecia ser um padrão. Algumas pessoas, no processo, tentaram minimizar a conduta do agiota, mas outras deram testemunhos firmes. Havia na audiência um ambiente tenso e, ao mesmo tempo, sereno. A sensação de que a verdade, tarde ou cedo, toma forma quando existe persistência. Ao final, o juiz determinou novos passos. O processo seguiria em andamento e medidas cautelares poderiam ser avaliadas conforme o desenrolar da investigação. Ninguém cantou vitória. Havia sim a percepção de que a vida de Dona Elsa poderia, aos poucos, se assentar sobre bases mais sólidas. O retorno do objeto afetivo, a carta, foi um divisor. Numa manhã em que o sol entrou tímido pela janela do abrigo onde Elsa estava, Rafael abriu o envelope lacrado perante a mãe e as pessoas de confiança ao redor. A leitura não foi cinematográfica, com atos grandiosos, foi íntima, com as mãos trêmulas e os olhos brilhando. Rafael sentou-se diante dela e leu. As palavras que escrevera antes de embarcar agora soaram diferentes, mais presentes. Ele leu sobre promessas simples, sobre pedir perdão por momentos de impaciência, sobre o desejo de estar perto e de cuidar. A cada trecho, Elsa sorriu, chorou, respirou fundo. Leram juntos, mãos dadas. Ali havia cura na literalidade. Aquela página parecia devolver o que fora arrancado. Quando terminaram, havia silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio povoado de alívio. Elsa encolheu o papel junto ao peito e, com voz falha, sussurrou que guardaria aquela carta como prova de que amor não se põe à venda. Ela agradeceu, não com palavras de culpa, mas com palavras de reconhecimento, por haver coragem para enfrentar, por não ter deixado que a história ficasse sem resposta. A comunidade participou do recomeço de maneiras práticas. A paróquia cedeu um cômodo para adaptações iniciais. A ONG ajudou a formalizar pedidos de inscrição em programas de moradia assistida, e voluntários ajudaram a buscar documentação que comprovasse a posse histórica do imóvel. Não era simples. Muitos registros haviam sido alterados ou extraviados. Às vezes, um problema burocrático virava labirinto, mas a cada documento recuperado, a esperança ganhava corpo. Com o passar do tempo e graças ao trabalho conjunto entre delegado, promotor e advogados de defesa da sociedade civil, foram obtidas medidas administrativas que deram proteção imediata a Dona Elsa, bloqueio provisório de alguns bens relacionados ao suspeito, averiguação de contratos e notificações. Novamente, não houve promessas de sentença. As medidas eram pontuais e tinham por objetivo preservar direitos enquanto o processo corria.
Para Rafael e para a mãe era o suficiente. Era um sopro de justiça em curso. A reconstrução de Elsa não foi linear. Houve recaídas, noites de silêncio, dias em que a vergonha apertava os ombros como peso antigo. Mas também houve avanço. Uma entrevista de trabalho lhe trouxe confiança. Uma oficina de costura promovida por voluntárias da comunidade reavivou habilidades esquecidas. Pequenas tarefas cotidianas, como ir ao mercado ou sentar na praça para tomar um café, voltaram a ser possíveis. A dignidade reaparecia em detalhes discretos. Um cabelo penteado, um gesto de reciprocidade, risadas tímidas voltando a surgir. Gratidão e resistência caminharam juntas. O encontro decisivo com Brandão, num tom mais formal, aconteceu quando o promotor encaminhou uma notificação para que ele prestasse esclarecimentos adicionais. Na ocasião, perante autoridades e com a presença de advogados, Brandão teve que responder sobre os documentos e sobre as práticas que eram imputadas. A postura do homem, que antes tentara usar o poder econômico para intimidar, mostrou-se mais tensa. Em alguns momentos, seu discurso se aproximou de justificativa, em outros, de admissão parcial. O importante para a narrativa do bairro era que ele finalmente era chamado a responder perante a lei e as pessoas que haviam sido afetadas. A sensação que ficou, e que o delegado repetia com cuidado, era de que o processo demonstrava algo além de um caso isolado. Expunha uma prática que muitas vezes opera nas margens da legalidade e da solidariedade. A responsabilização buscada, portanto, tinha também um caráter pedagógico: evitar que o mesmo tipo de violência socioeconômica se repetisse com outras famílias. Rafael sentia isso como missão. Ele não estava mais apenas em busca de um documento ou de um teto. Queria que a cidade aprendesse a proteger os seus. Enquanto o percurso judicial seguia, a vida cotidiana se ajustou. A casa que fora da família ainda estava em disputa, com processos civis discutindo propriedade e contratos. Técnicos recomendavam perícias e avaliações. Durante esse período de transição, a prefeitura ofereceu um encaminhamento provisório para um programa de moradia destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, uma casa temporária onde Elsa e Rafael poderiam reorganizar os papéis e retomar estruturas mínimas. Não era a casa de antes, mas era um teto que permitia consertar a base emocional. Eles aceitaram. O importante era ter um lugar onde ela pudesse sentir que era novamente dona de seu próprio espaço. O retorno à vizinhança foi lento e com muitos olhares de curiosidade. Havia sim vozes que ainda sussurravam, mas a maioria recebeu Elsa com afeto e naturalidade, como se sua presença fosse parte da lógica do lugar. E em vez de humilhação, havia cuidado. Um bolo trazido em uma tarde, uma visita que perguntava se precisava de remédio, alguém que oferecia um pouco de ajuda financeira para cobrir documentação. Meses depois, numa manhã de céu limpo, a praça do bairro tornou-se palco de um pequeno ato simbólico. Não era festa, era encontro. Tinham sido convidados os vizinhos, os voluntários, membros da igreja, os profissionais que acompanharam o caso e, claro, a mãe e o filho. Havia um banco novo, pintado de cor clara, e uma árvore plantada em memória de quem resistiu. O objetivo era simples: marcar a reentrada de Dona Elsa na vida comunitária, celebrar os pequenos passos de reconstrução e lembrar que o cuidado coletivo faz diferença. Antes do ato, Rafael e sua mãe sentaram-se num banco próximo, ali onde o sol tocava os rostos. Ele colocou o medalhão novamente ao seu colo, agora com a corrente reparada por um voluntário que, com calma, havia soldado o fecho. O metal brilhava discreto. A carta, já lida tantas vezes, repousava numa folha limpa. Eles abriram juntos, e Rafael mostrou a ela as últimas linhas que não haviam sido lidas em voz alta antes. Promessas sutis de cuidado que, naquela existência, haviam adquirido o carimbo da realidade. «Leio uma vez mais?» perguntou ele, com leveza. Ela assentiu. E enquanto ele lia, as palavras tomaram outro significado. Não mais promessas inconvenientes de um jovem que partia, mas compromissos presentes de um filho que havia retornado para permanecer. Ao final, as duas mãos se apertaram, e por um instante não havia mais o peso do passado. Havia a leveza de um recomeço possível. No pequeno discurso que fez diante das pessoas, Rafael não buscou acusações inflamadas. Falou sobre o que aprendera, que o amor exige presença, que a justiça exige paciência, e que a comunidade é uma rede que, quando ativa, pode recompor vidas. Agradeceu a cada nome que estivera ao lado.
chamou para si a responsabilidade de continuar trabalhando para que outras pessoas vulneráveis não fossem ludibriadas. Havia emoção, mas nada que transformasse a dor em espetáculo. Era um agradecimento contido e firme. Dona Elsa, com voz ainda frágil, falou em seguida. Não falou de vingança. Falou de perdão como escolha pessoal, não como absolvição do outro. Disse que aprendera a distinguir entre o peso da vergonha e a responsabilidade dos enganadores, que tinha esperança no trabalho da justiça, que podia agora olhar para frente. Não prometeu esquecer, e por isso mesmo suas palavras soaram verdadeiras. O perdão que oferecia era mais sobre si do que sobre o homem que havia causado dano. As semanas que seguiram continuaram a ser de ajustes. O processo judicial prosseguia em instâncias que, para muitos, eram obscurecidas por termos técnicos e prazos. Havia audiências, perícias e prazos recursais. O delegado Nogueira informou, com a cautela de sempre, que o caso seguiria sua marcha e que medidas adicionais seriam tomadas conforme novas provas surgissem. Não havia pressa na promessa oficial. Havia a segurança de que o caminho estava trilhado. No âmbito pessoal, a recuperação de Elsa se consolidou em passos repetidos. Consultas de rotina com a psicóloga, participação em grupos de apoio, uma nova renda complementar obtida com costura e a convivência cotidiana que a foi costurando de volta à confiança. Rafael assumiu a função de suporte sem sufocar. Ele aprendeu a escutar sem resolver por ela tudo. Aprendeu que a autonomia é também permitir que ela decida seus próprios passos. O que ficou claro, ao fim daquela longa vereda, foi que a vitória não foi absoluta, e que nem sempre a justiça restitui tudo. Houvera perdas irremediáveis. Alguns documentos nunca reapareceram, e a casa, por um tempo, permaneceu objeto de litígio. Mas houve ganhos que se mostraram ainda mais importantes. A carta, devolvida, recuperou palavras que nunca deveriam ter sido instrumento de chantagem. A dignidade foi reconstruída com o apoio de uma comunidade que não deixou a história morrer. E o nome de Dona Elsa passou de suspeita a vítima reconhecida. Em certa manhã de outono, Rafael e Dona Elsa caminharam pela praça, mãos dadas. O banco pintado de cor clara, a árvore pequena que plantaram, os risos infantis que se espalhavam ao redor, tudo isso servia como evidência de uma vida em reconstrução. Pessoas que haviam participado do processo acenavam sorrindo, e mais do que um retorno social, havia o retorno do afeto. A imagem de mãe e filho juntos ali, com o medalhão brilhando discretamente, era a melhor síntese do que ambos buscavam. Não apenas um local físico, mas o lugar onde se sentiram pertencentes. No encerramento desse percurso, Rafael fez algo simples. Foi até o centro da praça, ergueu a carta dobrada e leu para quem quisesse ouvir um trecho que sempre acharam importante. As palavras, que outrora haviam sido pequenas promessas, tornaram-se um hino de resistência. Não buscou julgamentos fáceis. Falou de responsabilidade, de comunidade e de cuidado. Ao final, quando as pessoas começaram a se dispersar, ele se voltou ao público e fez uma pergunta. Quase um convite para reflexão. Se fosse você no lugar da Dona Elsa, qual seria a primeira coisa que faria para ajudar? Foi um chamado para ação, não para emoção vazia. Alguns responderam na hora. Outros, dias depois, vieram em particular contar que se sentiam motivados a procurar as autoridades quando suspeitassem de esquemas parecidos. A semente que plantaram germinava. O caso de Brandão, para além do resultado definitivo que a justiça demoraria a impor, já deixaram um legado prático no bairro. Maior atenção às práticas de agiotagem, maior articulação entre ONGs e autoridades e uma rede de apoio que se reforçava para prevenir novas vítimas. A história de Rafael e Dona Elsa serviu como alerta e, ao mesmo tempo, como modelo de como a proteção social pode funcionar quando pessoas se unem. Eles não tiveram fecho cinematográfico com prisões e condenações imediatas. Também não precisaram disso para reconstruírem algo maior, a própria relação e a certeza de que não seriam sozinhos. A carta permaneceu guardada num lugar seguro. O medalhão, agora com o fecho consertado, foi usado por Elsa em dias especiais. Rafael continuou a visitar, a trabalhar com a ONG e a participar de campanhas de informação. Ele descobriu em sua volta ao lar um novo propósito. No final, a imagem que ficou para quem acompanhou foi a de um reencontro que não foi apenas físico. Foi a recomposição de uma narrativa. Mãe e filho redescobriram seu lugar no mundo, reaprenderam a dignidade e devolveram à comunidade a certeza de que pequenas ações, somadas, podem reerguer vidas.
Havia no rosto de Elsa um traço de paz que antes se escondia, e no de Rafael a serenidade de quem aprendeu a lutar com método. Se você leu até aqui, pense por um momento. O que faria se visse alguém amado em situação parecida? Como poderia ajudar sem expor nem desrespeitar a pessoa? Compartilhe nos comentários, sua experiência pode inspirar alguém. E se essa história tocou seu coração, considere compartilhar com quem precisa ouvir que recomeço é possível quando há justiça, comunidade e amor.